Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeuta de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar com mais um podcast UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @Sancler Bernardes, e juntos você nos encontra lá no @UTI Informa em Ação, toda semana aqui no YouTube e no Spotify, com mais um episódio do nosso podcast, e lá pelo Instagram do UTI Informa em Ação você consegue conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Trabalho esse que, mais uma vez, cruza fronteiras, né, Débora? A gente hoje vai ter uma conversa muito bacana. Débora teve a oportunidade de estar num grande evento voltado para a reabilitação dos pacientes críticos, que é a Conferência Anual de Reabilitação e Cuidados Críticos do Johns Hopkins, é a 14ª conferência. Então, Débora esteve lá agora participando da conferência, apresentou trabalho do grupo de pesquisa dela e, obviamente, que representou o podcast, né? Então, a nossa apresentadora esteve lá no evento, um evento que engloba um monte de coisa que a gente vive falando aqui nesse podcast, um evento que passa pelas pessoas das quais a gente ou já conversou ou cita aqui. E a gente hoje vai conversar com a Débora para a gente pegar o que é que a Débora trouxe de lá de interessantes e quais são os insights dessa conferência de reabilitação do Johns Hopkins para o nosso dia a dia. Débora, seja bem-vinda de volta ao Brasil, espero que já tenha recuperado do seu jet lag. Conte para a gente como foi essa passagem pelo Johns Hopkins. Ai, gente, nossa, eu fiquei uma semana fora, ficou parecendo assim, sei lá, que eu tinha passado um ano, né? Porque você volta, você fala, meu Deus, por onde eu começo a organizar as coisas, né? Mas foi muito legal. Para quem não sabe, só para dar uma geral, né? O Johns Hopkins fica em Baltimore, nos Estados Unidos, né? Não tem voo direto do Brasil, então eu fui até Atlanta e de Atlanta para lá dá mais ou menos umas 12 horas assim de viagem, né? E assim, foi muito legal. Eu já tinha ido, eu estava até olhando, agora eu não tenho certeza se foi 2017 ou 2018 que eu já tinha ido para essa conferência, né? Eu acho que ela tem É muito legal isso, porque acho que cada congresso tem o seu jeito particular, né? E a conferência tem o seu jeito particular também, né? Ele se propõe a ser uma conferência de atualização, né? Então é até interessante que quando você se inscreve, você recebe um link e aí você tem um conteúdo que você deveria assistir antes de ir, né? Eles falam até assim, se você nunca foi, você precisa assistir. Se você foi no ano passado, você não precisa. Que é a base, né? Digamos assim. Então, Para nivelar o pessoal, né? isso, exatamente. Acho que a ideia é essa, assim, né? Porque, assim, não é um lugar para você, por exemplo, aprender o que é fraqueza adquirida na UTI. É um lugar para você ir para se atualizar do que no último ano, no máximo nos últimos anos, teve de publicação, de coisas a respeito do tema, né? Então, eu acho que essa é a principal característica, assim, da conferência, que ela é uma atualização. Então, eles pegam os principais temas que a gente tem de UTI dentro do contexto de reabilitação e eles se propõem a atualizar aquele tema. Então, acho que esse é um ponto. É diferente, por exemplo, né, o ano passado a gente falou aqui do Congresso Europeu, né, que eu estava lá, e esse ano não teve, vai ser só o ano que vem, e eles já não, assim, eles têm essa pegada de atualização, mas eles também trazem coisas novas, no sentido assim, de, poxa, sabe, o que pode estar rolando de Inovações, novo, novas ideias, novas novas. pesquisas, né? Isso, exatamente. Então, acho que tem um pouco de diferente. E o que eu sinto, assim, né, falando primeiro desse olhar maior para as nossas no Brasil, é que a nossa ainda. A gente tem uma cara ainda de aula, né? De, assim, um pouco conteudista, né? Nos nossos congressos, até um pouco mais, eu acho, do que pum de atualização, sabe? Não sei o que você acha, mas é uma sensação
um pouco que eu tenho. Talvez até pelo perfil, né? Acho que as pessoas vão muito para É isso que eu ia congresso falar, aqui você querendo, né? sabendo que lá é atualização, as pessoas vão, elas têm esse material, elas vão para isso, né? E também, acho que depois você pode falar o tamanho. A gente tem congresso aqui como o CIFI, que é muito maior número de pessoas do que a própria conferência. Mas você tem um perfil de pessoas que já sabem que aquilo ali vai acontecer dessa maneira, tudo bem. Mas aqui os nossos eventos, eles têm um público muito heterogêneo, né? Eu tenho um aluno em formação, eu tenho um profissional com 20 anos de experiência, eu tenho um pesquisador, tenho um professor, tenho um assistencial. Então, isso dificulta um pouco a gente, talvez, né, ser mais direto, não sei, uma visão. Não, acho que sim, também. É uma conferência, assim, perto do Cifir, bem menor, não tem nada como o Cifir, né? Não tenho dúvida disso. Acho que tinha umas 400 pessoas, assim, se eu não estiver enganado, né? Mas acho que é isso, assim, eu acho que assim, talvez, se for para um aluno de graduação, por exemplo, é para aquele aluno que, de repente, sabe, fazendo um paralelo, faz iniciação, conhece do tema, entendeu? Se Porque, aprofunda mais por conta, né? Fora, vai desse do padrão da base que a gente ensina. Agora, outra coisa que eu acho que é bem diferente daqui, e aí é parecido com o europeu, é que é o tema, né? É o tema reabilitação, não é um congresso de fisioterapia, né? E não estou pondo juízo de valor, né, gente? Assim, se é melhor, se é pior. Só estou dizendo que a conferência é sobre reabilitação, né, de pacientes em UTI. Então, a gente tem terapeuta ocupacional, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem enfermeiros, né? Alguns médicos não tem quase, né? Não tinham quase médicos lá, mas muito TO, assim, muito mesmo. Acho que pareado com físio, assim, e um pouco menos de fonoaudiólogo. Mas eu acho muito interessante, né? Porque apesar de, por algum momento, você sentar lá e você vai acabar ouvindo, né? O que tem de atualização de terapia ocupacional, se a gente pensar que o foco é o paciente como um todo, faz sentido, né? Um pouco Soma, né, as isso. coisas. Mas, de novo, é um perfil, né? É uma característica do evento, né? Aqui no Brasil também a gente tem que pensar nisso, né? Primeiro, apesar da reabilitação ser multiprofissional, a gente não necessariamente consegue trabalhar dessa forma, né, em boa parte das unidades. Segundo, o fisioterapeuta aqui tem 1000 atribuições diferentes. Então, se você pegar o fisioterapeuta lá dos Estados Unidos, ele tem um monte de coisa que a gente faz aqui que ele não faz lá, né? O foco dele é outro. Mas eu acho muito legal isso que é voltado para a reabilitação, porque a gente já discute em cima de palestras, de evidências, etc., de pessoas que olham para a reabilitação como um processo de todos, e não como um processo de uma única profissão, né? Não, e é isso que você falou, é diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem falta de TO nas UTIs, né? Não Exato. são todas as UTIs que tem, né? Pelo que eu percebi, pelo que eu conversei com algumas pessoas lá, a imensa maioria das UTIs lá tem TO, né? Então, é isso também. Eu não sei o quanto a gente conseguiria fazer um evento desse tipo aqui, pensando nessa questão, né? Mas, enfim, aí o que eu acho legal é que todos os momentos têm um pouco né, da visão de todo mundo, e isso é muito interessante, né? Mas acho que a gente pode falar um pouco dos temas, né, que rolaram lá, enfim. Acho que tem algumas coisas que eles falam constantemente, assim, sabe? Com bastante ênfase e repetição. Então, acho que uma coisa assim que foi a conferência inteira. Delirium. E aí, quando não aparecia exatamente como delirium propriamente dito, era alguma coisa falando sobre estímulo cognitivo. Eles falam muito assim de estímulo cognitivo. E, de novo, nada, não, quase nada é tipo assim, TO, sabe? Físio, né? Tem os seus momentos específicos, mas enfim. E eles falaram muito assim, durante a conferência toda, a cabeça do corpo precisa conectar com o corpo, sabe? Eu achei isso muito legal. E eu acho que é uma coisa que a E gente dá fala-se pouco. mais o quê? A gente dá pouca importância, com certeza. E eu queria saber assim, Débora, quando eles falam sobre delírio, eles falam sobre avaliação, sobre tratamento, sobre que intervenções podem evitar, ou é tudo junto?
Tudo. Então, a gente falou bastante, sobre essa necessidade de se reconhecer o delírio, né, e aí eu até anotei aqui, né, que, veio um pouco essa pergunta de até quando a gente vai seguir colocando o delírio como uma barreira para a mobilização e não como um desfecho a ser resolvido pela mobilização, né. Então acho que um pouco da ideia deles é isso, é tirar o delírio como uma barreira, eu não mobilizo porque meu paciente tem Eu delírio, né? contraindico a barreira, né? Tá difícil porque ele tem delírio, mas olhar para aquilo e falar, peraí, o delírio é um desfecho a ser resolvido pela mobilização, né? Então, muito essa questão de avaliar o tempo todo, né? Avaliar todos os nossos pacientes o tempo todo, prevenção, né? Muita prevenção e manejo de delírio, assim. Então, o que dá para fazer em termos de intervenção? E aí, é muito legal de ver que o nosso podcast ele está super atualizado, assim, né? Então a gente falou dos exercícios como um todo, né, para o manejo de delírio. A gente teve um episódio recentemente sobre isso. Trouxeram um artigo até que a gente falou aqui, mas eu não lembro em que episódio foi. Mas eu lembro que eu falei de um artigo que fala sobre estímulos auditivos, de você colocar o fone no paciente e ficar com frases, com conversas com voz familiar, né, Familiar. de Eu lembro que o paciente. Peter falou isso aqui, né? De colocar Ele falou sons também? que fossem do Ah, ambiente da pessoa. Som é, do guarda de trânsito da rua, do músico, do artista, dos aplausos e tal. é verdade. Então, bastante sobre isso e muito sobre o como a intervenção de cada um pode ser enriquecida por estímulos e por coisas que favoreçam melhores desfechos para o delírio, sabe? Então, com essa ideia, assim, por exemplo, se eu sou físio e eu vou lá fazer um exercício, o quanto eu consigo incorporar neste exercício, para além do exercício, porque o exercício por si só já ajuda muito, né? Mas para além disso, durante aquele exercício, maneiras de conectar a cabeça com o resto do corpo, sabe? Então, exercícios cognitivos, mas, assim, coisas que a gente também já falou no outro episódio, mas estímulos táteis, estímulos visuais durante o exercício, para realmente refazer essa conexão, sabe? De cabeça e corpo, assim. Até tem um negócio para tirar foto, né? Assim, para falar que você está na conferência. E uma das frasezinhas que tinha para pôr embaixo era isso, assim, conectar a cabeça com o resto do corpo, sabe? Legal. E você traz, né, que é o objetivo de prevenção e tratamento do delírio, você consegue trazer a pessoa para o que é de mais realidade, né? Então, quando você faz o estímulo auditivo, você está no exercício, você coloca pensamentos, outras habilidades, outras tarefas cognitivas para ele. A nossa vida é assim, né? Ninguém se desliga do pensamento cognitivo para executar tarefas, por exemplo, de movimento. A gente não faz isso. Você caminha, você tem que pensar em distância, no tempo, você está pensando na sua vida, no horário. Então, quanto mais a gente consegue incorporar isso no tratamento, a gente também está reabilitando funcionalmente para a realidade do que o indivíduo encontra, né, posterior. É. Uma outra coisa que eu achei interessante, assim, algumas frases que eles iam, tipo, Sim. soltando e repetindo, sabe, na conferência. Uma das coisas que a gente também ouviu bastante é sobre essa ideia, né, de mais, né, de mais reabilitação, né. E aí eu achei interessante que uma terapeuta ocupacional trouxe que realmente mais é melhor, sempre, né. Mas ela falou, não, mas esse mais não necessariamente é mais tempo, né? Mas, por exemplo, mais vezes, né? Com frequências maiores, Fracionado, né? fracionado, o mais no sentido assim de mais estímulo, mas não tudo de uma vez na minha terapia, mas mais estímulo de todo mundo um pouquinho quando vai lá ver o paciente, sabe? Então, eu achei isso bem interessante também, né? Porque a gente tem discutido, né, com Team Trial, com algumas coisas em relação ao que é esse mais, né? Porque a gente entende que precisa Aumenta a ser intensidade e o mais. tempo e fica ali
40 minutos loucamente, intensamente mobilizando o indivíduo para ficar 23 horas e 20 minutos depois em repouso, porque eu atingi um marco, né, da prescrição. Mas, por outro lado, você continua favorecendo o imobilismo e todas as suas consequências, né? Exatamente. E aí entra num outro ponto crucial, assim, né? Que eles são muito fortes, que eu acho que é o para a gente, né? Olhando a gente aqui no Brasil, eu acho que é o ponto mais forte deles, assim, e que a gente precisa evoluir muito nisso, que é o fato da mobilização ser responsabilidade de todo mundo, né? E no sentido de ser promovida mesmo dentro da UTI, né? Então não se espera a fisioterapia, a terapia ocupacional, né? Então, assim, o que eu entendi de tudo isso, né? Eu até estava comentando isso esses dias lá na UTI, que assim, existe uma base, entendeu? Uma base de atividade, uma base de cognitivo, uma base de ações que é de todo mundo. Não importa se você é físio, fono, enfermeiro, é de todo mundo. Tanto de conhecimento de todo mundo, quanto de ação de todo mundo. Uma E execução aí, mesmo, né? isso. E aí, quando aquilo começa a ficar mais específico, sabe? Aí começa a subir. Aí para físio, aí para TO. Então, vou dar um Sim. exemplo assim que eles deram que eu achei interessante. A gente estava falando sobre comunicação, né? Do paciente poder se comunicar. E eles bateram muito nessa tecla, assim, a importância do paciente conseguir se comunicar. E aí, alguém fez uma pergunta e falou alguma coisa do tipo assim: ah, então o paciente que está entubado, né? Eu chamo a fonoaudióloga, né, para ela ajudar ali na comunicação. E eu achei muito interessante que ela respondeu assim: olha, depende. Você já tentou o básico, né? Então, aí foi isso que ela trouxe. Ela falou: olha, existe um básico. O que é o básico? Então, o paciente está entubado. Todo mundo tem que saber as estratégias básicas. Você vai tentar papel e caneta para ver se ele escreve. Para escrever. Você vai tentar o tablet para ver se ele consegue se comunicar. Você vai tentar, por exemplo, a prancha de comunicação. Isso não precisa chamar a fonoaudióloga para fazer. Isso Para se todos, né? quem viu a necessidade de comunicar ali com o paciente, é a enfermeira, é o físico, essa pessoa vai pegar isso e vai fazer, né? Agora, se o básico não resolveu, ela falou: se a gente não conseguiu se comunicar dessa forma com o paciente, aí eu vou chamar o especialista nesse sentido, né? De eu subir um degrau do que do nível de complexidade, talvez seja essa a palavra, assim. Então, tem duas coisas que eu achei interessantes nisso, né? Uma é esse ponto, assim, muitas intervenções são compartilhadas nesse sentido. E o outro, depois teve uma parte, todo almoço tinha a oportunidade de você assistir alguma coisa, né? E aí uma das que eu assisti era a diretora clínica de serviços ali falando, né? Ela é TO, inclusive. E aí ela estava falando sobre diminuir variabilidade e ineficiência na entrega da reabilitação. E aí uma das coisas que ela trouxe era até uma figura, era isso, assim, a gente precisa entender como complexidades, assim. Então, existe aquele perfil de paciente, aqueles pacientes que não têm uma complexidade alta, e aí eu vou considerar o andar dele como com a enfermagem indo para o banho, né, com a família, enfim, e Uma aí ela atividade, não necessariamente um exercício dentro de um plano, né? porque ela ainda falava muito assim, ó, quando alguém perguntava alguma coisa, ela falava assim, tá, mas qual que é a queixa? Qual que é o problema? Né? É como se fosse assim, ó, a gente não tem problemas grandes para resolver, então é de todo mundo, né? Agora, começou né, ter, então o desenho afunilava, entendeu? Então, é uma pergunta que a gente recebe muito aqui, né, Sancler? Por exemplo, eu tô com um A gente fez um paciente. episódio, né? Mobilização ou reabilitação, né? Exato, eu tô com meu paciente lá em pós-operatório, sei lá, de uma cirurgia X, que não teve nenhuma complicação, né? Ele vai com a enfermagem para o banho, ele volta do banho andando, vai andando no banho, ou seja, ele não tem queixa, né? Não tem nenhuma disfunção. E aí, Talvez o um que a grupo de gente faz? risco, baixo risco, né? Para o desenvolvimento de complicações.
Será que porque a eu gente precisa voltei. fazer, né? Ou será que o É, que a gente faz pode ser compartilhado? Eu acho que assim, tipo, o maior exemplo que a gente pode ter é esse, assim, a gente vive isso hoje. E aí o fisioterapeuta às vezes está gastando seu tempo, seu esforço, que poderia ir para um paciente de maior potencial de recuperação, com um paciente que não precisaria, e vice-versa. Às vezes ele está naquele paciente de potencial de recuperação e ele está fazendo só um pouco porque não sobra tempo, porque ele tem que fazer todos. One size doesn't fit all. é o que eles falam muito lá, assim, e eu falei isso na UTI esses dias, para eles, fisioterapia na UTI é alta complexidade, entendeu? Então, assim, eu só vou chamar o fisioterapeuta se, sei lá, sabe, esse paciente tem um déficit importante, né? Se aquele. Até, por exemplo, ele tem uma DVE e ele vai andar, se ele não tem déficit para andar, entendeu? Claro. Então. E sabe o que eu fiquei refletindo nisso quando ela falava? Porque às vezes eu vejo acontecer isso na UTI. Por exemplo, o paciente acabou, foi para o banho com a enfermagem andando e volta do banho andando com a enfermagem. Aí daqui uma hora a gente entra no quarto desse paciente. Aí o que, que a gente faz? A gente pega ele, vai Nada. andando no corredor, volta. É exatamente o que ele fez com a enfermagem, né? Então, assim, É. que grau de complexidade a gente subiu nesse atendimento, né? Nessa intervenção, nessa abordagem? Nenhum. Então, assim, por que, que ele precisou Mas da isso, aí gente? eu acho que quando isso acontece, isso não está sendo colocado em pauta dentro da discussão plano terapêutico e tal, que é o grau de complexidade. Não tem meta de subir, é simplesmente o procedimento caminhar envolvido ao atendimento Pelo da fisioterapia. procedimento, né? O procedimento pelo procedimento, né? Isso. É, e eles falam muito isso, assim, também isso eu fiquei muito feliz com o rumo que a gente leva ao podcast, porque o tempo todo, tudo que perguntavam, assim, voltava para a mesma resposta. Mas qual é a sua meta? Né? Mas qual é a sua meta? Mas qual é o problema do paciente? Né? E aí, é isso, se a gente não tem essa resposta, talvez a gente deveria repensar em relação ao atendimento do paciente, né? Perfeito. Mesmo antes da conferência, 2 dias antes, teve a certificação, né? Eles fizeram, uma formação, um curso de certificação, né? E aí, de certificação em reabilitação na UTI. Muito legal também, cheio de TO, muito legal, assim. E depois dividia, né? Cada profissão ia para um Profissão. lugar, enfim. E aí também, assim, todas as discussões, tudo muito ativo, né? Metodologia ativa, e aí todas as discussões era sempre nesse sentido. Assim, tá. Por Então que que você está fazendo isso? O que que você quer ganhar, né? vamos analisar o caso do paciente. O que, que tem de red flags, né? De bandeira vermelha, o que, que tem de amarelo, qual que é a nossa. O que, que a gente viu de problema desse paciente, qual é a nossa meta? Senão você não sai do lugar. Né? Então, acho que isso foi uma coisa que foi falado bastante. E aí é isso, você Então, é uma tem. mentalidade, né, cultural, assim, a cultura organizacional que precisa ser implementada. Então, é muito legal você trazer isso de lá. A gente tem falado isso no podcast aqui. É muito bonito as pessoas falarem da importância de individualizar. Então, tudo hoje, qualquer profissional de saúde, você tem que individualizar. Só que falar é uma coisa, fazer é outra. Você tem que entender qual é o objetivo, qual é a meta, como você vai fazer, como você vai individualizar, como você divide e como você progride. A gente fala muito isso aqui, mas é crucial discutir isso mais a fundo, porque a gente precisa de uma mudança de comportamento organizacional, né, dos serviços e dos profissionais, para que a gente consiga chegar nisso. É. E assim, né, talvez alguém esteja pensando, né, aqui é muito difícil porque a enfermagem não ajuda, não faz, enfim, né. Eh, eu concordo que existem algumas dificuldades, mas de novo, eu acho que a gente tem que começar pela gente, né. Então, por exemplo, começar por se o seu paciente andou indo para o banho, é isso, ou você aumenta o nível de complexidade ou talvez seja um paciente para você não atender, porque se você está repetindo o que ela fez, daqui a pouco ela realmente está entendendo que ela não precisa fazer, porque se você vai Lógico, é a e mesma depois. coisa. Aí, se você, que é o fisioterapeuta, que deveria prescrever individualizado e etc., faz isso e ela está fazendo o seu trabalho. Exatamente. Né? Eu acho que assim, é uma reflexão crítica, é botar a mão na consciência e falar assim, o que, que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e onde a gente está chegando. É interessante. E outra, a gente já falou aqui muitas vezes, né, Débora? Para isso aí que eles têm essa cultura, é uma cultura de muito tempo já de que esse trabalho é de todos. Então a gente tem como função dentro da UTI trabalhar para que isso seja entendido por todos, pela gente e pelos demais.
Exatamente. E aí, outra coisa, né, que linka isso, e que foi falado também, é assim, essa comunicação, né, foi falado muito de comunicação também. Então, assim, não adianta também eu esperar que a enfermagem, né, ande com esse paciente até o banheiro para dar banho, se ela não sabe que esse paciente está andando, ou que ele consegue andar, que ele tem esse potencial. Então, foi falado muito também como que a gente pode otimizar essa comunicação, de todo mundo saber qual é o nível de mobilidade daquele paciente, qual é a meta de mobilidade daquele paciente, para todo mundo poder ajudar. Então, é muito. Toda meta, todo dia tem uma meta, né? E aí, todo mundo sabendo dessa meta, todo mundo tem que fazer um pouco para alcançar essa meta, né? Então, acho que isso é outra coisa também interessante. Muito bom. E me diz uma coisa, Débora, e você acha que falou um pouco aí, conta pra gente como é que é a dinâmica do evento, assim, você falou, a gente é mais conteudista, né? Como é que é? São palestras, palestras curtas, palestras longas, a plateia participa, não participa? Acho que isso é muito válido a gente colocar em ponto aqui também. É uma mistura legal, assim, que eu acho que dá tanto para você, né, aprender de forma um pouco mais passiva, ouvindo, então tem aquelas palestras, né, de atualização, onde, né, são mostrados os artigos mais recentes e como colocar isso dentro da nossa prática clínica, mas a gente também tem vários momentos que são quase que mesa redonda, assim, onde, né, não tem explanação, mas tem um tema, assim, né, teve um momento lá, por exemplo, que você podia escolher para onde você queria ir. Aí tinha reabilitação em UTI clínica, ou reabilitação em UTI cirúrgica, reabilitação em UTI neurológica, indicadores, né? Enfim, aí eu fui na de clínica. E aí era tipo todo mundo sentado ali, né? A físio, fono, vamos lá. Quais as dificuldades que vocês têm na prática de vocês? O que vocês gostariam de saber, né? Como que a gente pode discutir? É uma E aí, conversa, um bate-papo. e o pessoal participa muito, né? Aí começa a levantar a mão, tipo, como vocês fazem para se comunicar? Eu faço assim, eu faço. Aí entra o outro e fala, mas isso aqui não é viável no meu. Então, assim, eu achei bem enriquecedor também essa outra parte, assim, né? De você ouve como eles fazem, e eu acho que isso é muito legal, né? Mas você consegue debater isso também dentro de outras realidades, enfim, né? E até perceber aonde você, o seu serviço, a sua equipe, a sua forma de agir está inserido em relação ao mundo, né? Quando você ouve as pessoas, porque pelo que você está falando, é algo que eu gostaria que a gente tivesse mais nos eventos. São momentos, eu não vou falar informal no sentido de bagunçado, mas momentos, às vezes, a pessoa dá uma super palestra de evidência, mas eu tenho dúvida se ela usa A ou B para conectar um negócio para fazer. Então, é um momento mais intimista, que a plateia pode perguntar mais abertamente várias coisas, né? Um momento só de perguntas. Então, eu acho que isso aproxima da prática, faz você falar assim, poxa, eu estou aqui para me atualizar, mas às vezes eu não tenho essa estrutura que a atualização mostra. Mas aqui é o momento que eu posso perguntar como é que eu vou incorporar isso no meu dia a dia dentro da minha realidade, né? Então torna isso mais interessante. E ouvir isso assim, pô, aquela ali, a Débora do Brasil, ela perguntou como é que faz tal coisa, então ela não faz isso lá, mas ela falou que faz assim, caramba, eu não consigo fazer isso. Só aí você tem uma possibilidade de criação de networking muito grande, né? Exatamente. E aí fora tem os momentos, né, o momento de pôster, né, que é legal também, você passa olhando as apresentações orais, eh, os expositores, né, que também tinha umas coisas legais, assim, que achei, tinha meu sonho de consumo, que eu não tinha visto ainda, era um sonho de consumo na minha cabeça, assim, mas eu não sabia que existia, que é uma, depois eu vou pôr no Instagram, é uma barra paralela completamente portátil, assim, ela vai fechando e aí você E você carrega abre ela no beira do ela e leito. você muito legal, eu achei muito legal. Pô, Então é isso, né? Você consegue ir vendo assim. E eu acho que o mais interessante é que eles são considerados, obviamente, um dos melhores serviços do mundo, né? De reabilitação. de saúde no geral, né? O Johns Hopkins De sempre está na lista dos melhores hospitais do mundo. Então, eu acho que é muito legal a gente
tentar entender, né, o que sabe, o que gira em O torno que daquilo. faz eles serem É, isso? e aí foi isso que eu falei, assim, o que eu senti e o que eu percebi ali, eles são coisas que eles repetem, né, então coordenação de cuidado, né, precisa ter uma coordenação de cuidado. Então falaram muito de todo dia todo paciente tem uma meta, né, e todo dia a gente vai discutir, né, e é para aquele dia, e no dia seguinte revisita isso e revê de novo, e se precisar ajusta, né, coordenação de cuidado com a equipe como um todo, e para mim isso foi o que ficou mais forte, assim, a gente precisaria criar essa base, sabe, onde é isso, assim, todo mundo tem aquela base de mobilização, de querer, né, fazer o paciente sair do imobilismo ali, e aí, de novo, isso entra, né, o paciente conseguir se comunicar, o paciente conseguir comer, deglutir e tudo mais, e aí a gente entraria, assim, né, dentro de uma progressão de cuidado, né, de uma coisa um pouco mais Uma específica, especificidade, né. né? Exatamente. Então, isso eu achei bem forte ali. Então, coordenação de cuidado, equipe multi, comunicação, eh, cabeça do paciente, né, junto com o corpo, foram as coisas que mais me marcaram, assim, ali, né. Eu acho essa coordenação de cuidado, esse trabalho em equipe, talvez as pessoas escutem a gente e falem, então eu vou mandar outra profissão fazer. Não, não é isso, né? É entender que tem coisas que a gente faz que é desnecessário por causa do nível de complexidade daquela atividade motora. Então eu não quero que a enfermagem faça séries de não sei quanto, que ela caminhe tantas vezes ao dia com o paciente. Eu quero que o paciente que tenha capacidade física vá tomar banho no chuveiro. E eu entender que se ele fez aquilo, eu como fisioterapeuta, ou eu melhoro, ou aquilo ali eu não preciso mais fazer, porque já faz parte da mobilização como um todo, né? Eu acho que Você isso é sabe uma que mensagem interessante. eu tinha até uma ideia, assim, por exemplo, né, quando a gente falava de atendimento de TO e físio junto, primeiro que eu tinha uma ideia que isso acontecia muito lá, e não acontece tanto, mas porque eles falam que não é para acontecer tanto mesmo, assim, sabe, só é para Uhum. atender junto quando realmente precisar, assim, né. E aí, de novo, porque vem essa ideia de, por exemplo, a terapeuta ocupacional vai atender, né, ela vai, sei lá, colocar o paciente beira-leito para treinar ou em pé, para treinar, né, eles mostraram um vídeo lá, o paciente pôr a meia, né, ou o paciente escovar os dentes. Ela tem a base da mobilização. Então, assim, se não é um paciente altamente complexo, no sentido de ser da estação beira-leito e ficar em pé, é ela que vai Déficit de fazer isso. equilíbrio, musculatura de postura e tal, não sei o quê. Ela vai sentar o paciente, ela vai pôr em pé e ela vai atender, ela não vai chamar o fisioterapeuta para fazer isso, né. Então quando que vai atender junto? Quando tiver esse nível de complexidade, né, onde de novo, a base ali da mobilização escalonou um pouco mais para efetivamente E e a ela, e mesma ela coisa. tem algo que ela precisa fazer, mas que depende disso, que, por exemplo, é uma habilidade, né? Diríamos assim, uma habilidade que o paciente ainda não consegue e que é de nossa responsabilidade esse trabalho, né? É a mesma ideia da parte respiratória, né. Bom, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, eles não fazem a parte respiratória, né, então Terapeuta respiratório, né? Que é a foi responsável. até interessante, assim, porque na certificação, elas falam um pouco, né, tem uma aula bem pequena, até antes da certificação, você tem que assistir, sobre ventilação mecânica, os modos ventilatórios, tipo de Foi difícil para você? oxigenoterapia, um pouco, foi bem complexo. Né, e aí não, é engraçado, porque é isso, é diferente, né, teve até uma hora que a gente estava discutindo se o paciente do caso poderia ou não sentar à beira-leito, né, poderia progredir, né, ele estava deitado. E aí ele estava entubado, em pressão de suporte, com pressão de suporte de 12, uma PIP de 8, alguma coisa assim, com uma FA2 de 40. E aí, tipo, o grupo travou, assim, não sabia Por causa responder das questões ventilatórias. por causa da questão ventilatória. E eu: "Não, gente, vamos, vamos, vamos". Bota 10 aí de pico, que eu ainda mexo com esse paciente numa boa. Aí ela até falou: "Ai, mas uma pressão de suporte de 12 é alta, né?" Aí eu: "Não, não, 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 pode pôr que não é alta não".
Então, assim, a gente tem esse privilégio, né? Mas eu tinha eu tinha uma impressão, né? Eu achava que para qualquer coisa eles chamariam um terapeuta respiratório, né? E também não é assim. Então, por isso que na certificação eles falam um pouco sobre oxigenoterapia. Teve até uma outra situação que foi a gente teve que fazer tipo um OSCE. Sabe o que é OSCE? Uhum. Aquela tipo uma prova, né? Uma fomento lá de você. Para quem não sabe, OSCE é uma avaliação, né? Um tipo de avaliação sistematizada e com simulação de ambiente real, né? Então, a gente teve que fazer isso, né? No final, assim, foi a última atividade. E aí a gente foi em grupo, e aí a primeira atividade era um cenário simulado, né? De uma paciente que tinha uma DVE, enfim, aí cada um era responsável por fazer uma coisa e tinha a fisioterapeuta avaliando, né? E aí depois era uma paciente que estava já sentada na poltrona, estava entubada e a gente precisava andar com ela, né? Então tinha que fazer todas as habilidades, a parte específica disso, né? E aí a menina que estava no meu grupo e foi primeiro, né? Ela começou e aí ela falou assim: eu vou começar falando com o paciente, né? Aí ela falou: dona fulana, como é que a senhora está se sentindo? Está se sentindo bem hoje? Aí a atriz, né, que estava com o paciente, estava entubada. E aí ela falou: tô me sentindo bem. Opa, Aí, acho que esse campo tá desinflado. na hora, né? Só que aí era meio que uma pegadinha, né? Aí a menina travou, assim, né? Aí a avaliadora falou: e aí? Aí ela tá falando. Aí a avaliadora falou: e aí? Aí ela, ela tá falando, sabe? Ela não Que conseguia bom, sair. conversa com ela. Aí o CAF. Aí a avaliadora: precisa ver o CAF. Onde está o CAF, né? Então, assim, não é que eles vão chamar o terapeuta respiratório para ver o CAF, né? Sim, Aí, de tipo, esse tipo de novo. coisa ela tem que saber identificar, né? Exatamente. Até Aí, porque faz parte. Ela vai andar com essa paciente com o campo desinsuflado e tudo sai. Aí, evento adverso. Então, assim, é isso, sabe? É um conteúdo básico que todo mundo. É isso que você falou. Se eu vou andar, e esse é um problema que pode acontecer, eu tenho que saber, né? Tem que Mas, saber. obviamente, se for uma assincronia, aí não, aí, sei lá, é o terapeuta respiratório que Vai vai vir ver. entubar o paciente, não é você que vai fazer as Se coisas. for, por exemplo, aspirar, ela falou: você quer aspirar antes de andar o paciente? Você pode entrar com a sonda e aspirar, né? Mas assim, se for uma remoção de secreção que precisa de técnica mais específica, aí não. Então, eu achei legal essa ideia, sabe? Eu acho que tiraria a gente de alguns buracos que a gente se meteu e que não são tão interessantes, Todo mundo, sabe? né? Seria bom para todo mundo, para todas as profissões, porque e o principal seria melhor para o paciente. Porque a gente pararia com esse negócio de quem faz o quê, todo mundo faz o que precisa e o paciente, no final das contas, dá certo. E aí, eu até acho que com o tempo que lhe sobra, entre aspas, você conseguiria ser muito mais eficiente no que é do seu propósito, né? Isso acho que é o sonho da gente, né? Tipo, você ter mais tempo para atender efetivamente os seus pacientes do que gastar tempo com pacientes que você não sabe nem qual é o potencial daquilo que você está fazendo para eles. É isso, né? Tudo lá gira em torno do paciente, né? Então, assim, o que, que o meu paciente precisa? Disso que ele precisa, eu consigo fazer, eu consigo resolver sem passar por cima da outra profissão, né? Mas Se não conseguir, eu vou atrás, né? é uma linguagem comum. Se é uma linguagem comum, eu mesma vou resolver, né? De novo, gente, tem as diferenças, né? A quantidade de enfermeiro por paciente, tá? A gente não está discutindo isso, né? Mas eu acho que é interessante a gente ver como funciona, porque às vezes pequenas mudanças e coisas que a gente traz, né? Me perguntaram, por exemplo, no Instagram sobre família, né? E aí eu falei, olha, eu achei interessante que não veio nada específico de família, porque para eles é tão natural a A família família fazer tá parte, ali. né? Que assim, não faz muito sentido, sabe? Nessas simulações, tipo, não tinha o que discutir. Eu lembro que Eles vão estar e pronto, né? a primeira simulação que a gente foi fazer, né? Porque a gente foi aprender umas técnicas específicas para andar com esse paciente entubado, a monitora falou: ó, então vai, você é o fisioterapeuta, você é o enfermeiro, você é o familiar que vai levar a cadeira de rodas, entendeu? Então, assim, não é um Tipo, tipo. aqui a gente está discutindo ainda que precisa, né? Porque não está e etc.
Então eles partem muito desse princípio também, assim, a família tá lá e a família faz parte, do mesmo jeito que eles partem desse princípio de que o que o seu paciente precisa, se você consegue resolver, você resolve, entendeu? Legal. Então acho que são coisas que dá pra gente ir aos poucos incorporando, assim, sabe. Eh, e a outra coisa que eu Ô, queria Débora, falar eu queria fazer pode uma falar. pergunta para vocês, aqui a gente está caminhando para o final. E aí você foi e volta, e qual a sua percepção, assim, e a fisioterapia, a reabilitação do paciente crítico na UTI aqui no Brasil? Em que pé a gente está, você vindo de um dos grandes centros que são referência sobre o assunto? Assim, o que eu acho? Eu acho que quando a gente olha pra gente, né, foca no nosso. Eh, eu acho que a gente está caminhando a passos largos, assim, eu tenho falado isso para muita gente, pelo menos na maioria dos serviços, né. As pessoas que a gente tem contato, né, Sancler, que escutam o nosso podcast e que depois vêm falar: "Ah, nossa, a gente implementou isso no serviço, agora nosso serviço está assim, tá assado". Eu acho que a gente tem caminhado a passos largos, assim, a gente tem conseguido, né, grandes avanços em metas terapêuticas, né, em fazer menos dessas coisas que não levam a lugar nenhum, né, eu acho que a gente tem conseguido falar sobre artigo científico, sobre evidência, então acho que tem bastante gente, né, bastante fisioterapeuta que trabalha em UTI e que conhece o bando, o ABCDF, né, que fala de delírio, então acho que isso é bem interessante. Eu acho que quando a gente fala em reabilitação, a gente é muito bom. Eh, assim, sabe, de falar, por exemplo: "Ah, esse paciente tem um déficit de equilíbrio, né, o que que a gente pode fazer?". Eu acho que, putz, tem muita gente muito boa aqui no Brasil com, né, muito potencial, que consegue linkar, sabe, biomecânica com, né, enfim, que é o que a gente preconiza bastante aqui. Mas a hora que eu acho que a hora que a gente sai um pouco dessa individualidade, da reabilitação como fisioterapia, eu acho que a gente ainda tem dificuldade na reabilitação como reabilitação, sabe. Como Eh geral, né, de todos, a equipe. Uhum. Eu acho que isso traz a realidade que a gente já conhece. A gente vive um cenário segregado, um cenário que eu acho que cada vez mais multiprofissional, mas ainda não interprofissional. Essa é a nossa realidade aqui. Somos vários profissionais trabalhando no local, mas não necessariamente alinhados ao mesmo propósito. O propósito é sempre cuidar, mas eu digo assim, com foco, por exemplo, na reabilitação. E eu acho que a reabilitação, ela ainda no Brasil, ela é importantíssima, a fisioterapia é gerente desse processo, mas eu acho que ela ainda não tem o seu devido reconhecimento e atenção que ela precisaria para os pacientes críticos, É. né? Eu acho Então, que eu tem um acho que pouco disso. uma diferença que eu acho gritante, e que a gente precisa caminhar, é a sistematização, sabe. Eu acho que tudo lá é sistematizado, e assim, a gente não está falando de eu sim percebi isso na fala deles, né. Até uma hora alguém perguntou para ela assim, falou para ela, né: "Ah, muita gente vem atrás da gente, né, querendo assim, qual que é o protocolo do John Colo. Hopkins, né?". E aí ela falou assim, de novo, ela falou: "O que o seu paciente precisa?", né. Eu achei interessante essa fala dela, né, que ela falou quando me perguntou qual é o meu protocolo, ela falou: "Mas o que o seu paciente precisa?". E aí eu senti que, já saiu dessa ideia de protocolo para uma ideia mais de sistematização, sabe. Então, por exemplo, eles têm muita sistematização. Então, por exemplo, se você vai fazer tal coisa, existe uma sistematização para isso. Então, até, por exemplo, eles mostraram que agora eles sistematizaram dentro da escala do John Hopkins, né, de mobilidade, eles sistematizaram JHLM, né? eles sistematizaram para cada nível dela, qual é o meio auxiliar que o enfermeiro vai Que usar para aquele paciente, né. Então, é isso, eles sistematizam muita coisa. eu já vi que eles têm uma dessa escala para as atividades. Então, em nível 4, ele se desce numa poltrona, ele tem que escovar os dentes lá na frente da pia. Nível 5, que fica em pé, ele tem que usar o banheiro. Eles até isso, assim, para facilitar esse entendimento do que cada um pode fazer, a escala permite atividades, né? Isso. Então, mas é uma sistematização, né, eles É, eles saíram um pouco da ideia do protocolo, né, então, por exemplo, se o paciente está acordado, ele vai fazer um protocolo X, né, não é, ele vai mas fazer se tem exercício ativo. Não, não é isso, é. né?
Se dentro, por exemplo, né? Ele tá acordado, então o protocolo é fazer bicicleta. Não existe isso. Mas se eu, como fisioterapeuta, entender que ele tem que fazer um cicloergômetro, aí existe uma sistematização do que você vai medir, de que, né? Então, enfim, né? Do que você vai evoluir lá de tempo. Então, acho que falta um pouco isso para a gente, assim, a gente sistematizar dados, a gente sistematizar alguma comunicação escrita, né? Eles falaram muito assim da evolução, da importância de fazer essa evolução para o próximo terapeuta, né? Então ela falou muito isso, assim, precisa a próxima pessoa que vier, ela precisa olhar o teu prontuário e ela saber o que você fez, o que você não fez, por que que você não fez e como que ela faz para resolver para fazer no dia seguinte, entendeu? Legal. Então, acho que isso também é uma coisa que ajudaria bastante a gente aqui a melhorar, a caminhar, eu acho. Muito bom. E aí, Estou Débora, pensando e a aqui se tem mais viagem? alguma Você tem algo coisa. mais aí? Diga. Eu tô pensando aqui, mas acho que foi bastante isso, assim, sobre a parte cognitiva, decisão, né, tomada de decisão clínica. E aí falou-se um pouco de futuro, assim, né, para quem gosta de pesquisa, assim, né, de o que a gente precisa, né, enfatizar ali nas próximas pesquisas para tentar evoluir, né, e caminhar um pouco mais. Então, algumas coisas do tipo que talvez a gente precise medir mais delírio, porque parece que é um negócio muito interessante para o exercício. Uma coisa que eles falaram, para quem gosta de pesquisa, que eu achei muito interessante, é para a gente começar a não excluir pacientes que têm déficit prévio à internação, porque a gente faz muito isso, né? A gente fala, Só quer vamos saber se você devolve para quem já excluir. tinha, né? Mas aí ele falou, né, com esse advento de vários outros tipos de teste estatístico, né, de análise de dados, hoje talvez o caminho seja estratificar, achar a população do que efetivamente excluir, assim, né? E lembrei o que eu queria falar. Aí a gente já termina, porque aí o povo não gosta muito, aí a gente já chegou no final mesmo. Quem quiser desligar na nossa cara o podcast, desliga. Mas eu fiz uma pergunta lá, né? Eu falei, e para o paciente que está sedado? Aí E eles aí? ficaram olhando E para todo minha mundo te olhou com cara. uma cara assim, tipo, por que ele está sedado? Não, primeiro, para o paciente que precisa ficar sedado, né? Aí eles ficaram me olhando, a gente não faz nada. Aí eu falei, mas, por exemplo, o eletro? Não. Nunca, nunca. Eu falei, gente, não tem nem uma assim. Nem um se, né, tal condição. Assim, resumindo, eles não entram, né? Se o paciente eles meio que falam em RAS -2, assim, né? Até um Se não RAS tiver nesse -2. cenário, eles... É. Então, eles consideram muito assim, RAS basicamente -2. De -2 para mais, aí você consegue ver esse paciente, porque aí você pode usar estratégias de estímulo cognitivo, né, para aumentar o nível de consciência desse paciente, trabalhar. Para baixo disso, eles falam que eles nem entra. passam para o dia seguinte, né? Então, no dia seguinte eu vou ver de novo se esse paciente acordou um pouco mais, senão a gente entende que não é um paciente para fisioterapia no momento. Então, só para... Eu acho até interessante isso, porque, assim, é uma das coisas que, como a gente está 24 horas na UTI, lida com a ventilação mecânica e com outras coisas, traz para o fisioterapeuta a responsabilidade de buscar oportunizar essa retirada de sedação, de discutir com a equipe, falar, hoje não deu, mas eu preciso reabilitar. Então, quem sabe, no próximo momento, a gente consiga tirar a sedação. Eu acho que é extremamente válido isso aí. Isso aí, gente. E aí foi isso. E agora estou de volta. E vamos focar as coisas aqui no Brasil, Vamos né? tocar e vamos potencializar isso tudo que a gente já faz aqui, né, como você colocou, e quem sabe buscar sistematização para que a gente possa continuar fazendo bem feito o que a gente faz, que também entrega excelentes resultados, né? E, Agora, uma obviamente, coisa, continuar em contato para saber sobre as evidências, a organização e tal que eles têm. tenho certeza, quem acompanha o nosso podcast está ali, ó, pare a pare, e de igual para igual com quem está ali no John Hopkins, porque eu olhava assim os artigos que eles colocavam lá e falava, poxa, a gente discutiu há um A mês gente já atrás no tem aqui. Só podcast para quem isso não aqui. sabe, a Débora estava lá, ela mandava, olha o artigo que a gente discutiu, olha o outro que a gente já fez no episódio, olha o outro. Então, aqui, ó, entra aqui e vai atrás de tudo que a gente já fez, você vai ver que é muito válido.
Isso aí. Tá bom, gente? E a gente se vê na semana que vem, então, né? Na semana que Muito vem bom. tem mais conteúdo por aqui. Obrigada. Valeu. Até lá, Obrigado, gente. Débora. Obrigado por compartilhar essa experiência. E a gente espera que todo mundo que esteja nos ouvindo aproveite também e venha conversar com a gente a respeito do assunto. E quem sabe a gente não se encontra numa conferência num outro momento com o pessoal que nos Aí. acompanha também. Tchau, 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 gente. pessoal.